mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós iremos continuar falando sobre o filósofo Hegel e dessa vez nós iremos falar sobre o assunto que ele diz das 3 formas de consciência. De acordo com Hegel, a sociedade ela não é estática, ela é movida através do pensamento, da dialética, ou seja, do embate de ideias. Nesse ponto, ele vem ressaltar a questão da tese, da antítese e da síntese, que, de acordo com ele, a princípio tem uma primeira ideia, que seria a tese, que vem sendo, em contrapartida, a antítese, vem contrapor essa tese, e o resultado dessa tese e antítese vem a síntese. Mas para que isso aconteça, o ser humano precisa ter consciência do que está em volta, para assim buscar a transformação através das ideias. Em sua obra Fenomenologia, Hegel, ele fala que o espírito é a consciência e que existe 3 formas dessa consciência. Primeira forma, o espírito em si, que seria a percepção individual de que existimos. Quando nascemos, a primeira percepção que temos é que existimos. Um exemplo que ele cita é a criança, quando ela começa a descobrir, por exemplo, a mãozinha, a cabeça, os pezinhos e entre outras partes do corpo. Essa seria o espírito em si, ou seja, estamos aqui e descobrimos que existimos. A segunda seria o espírito em outros. De acordo com o filósofo, o ser humano começa a perceber que não está sozinho e que existem outros seres ao seu redor. Uma sociedade ao seu redor, que ele não é único no mundo. E a terceira seria o espírito absoluto, o ser para si. Que vem a ser isso? É quando o ser humano se realiza tornando uma pessoa consciente, capaz de utilizar a razão, consegue viver na sociedade e organizar os seus pensamentos e assim viver em harmonia com as outras pessoas. Hegel dizia que essa forma o ser humano tinha através da razão, do pensamento, da filosofia. Essa forma só é possível através deste caminho. E que para ele seria a filosofia a mãe de todas as formas de ciência e de toda busca pela verdade. O ser humano descobre que está vivendo em um mundo e que precisa se organizar para esse mundo, e essa organização vai se dar através do uso da sua razão. Então, Hegel é um filósofo idealista porque pensava na forma de transformação através da razão. Para ele, os seres humanos nunca foram individuais sozinhos no tempo. E quando eles conseguem se organizar, se dá a formação do Estado. Essa formação é uma sociedade, é uma forma de espírito absoluto conseguida por essa sociedade. Ele cita o exemplo dos membros de uma família, onde cada um tem a sua forma de pensar. Porém, mesmo sendo diferentes, tendo ideias diferentes, constituem, fazem parte de uma família. Então, seria a síntese da contradição entre essas pessoas, entre os membros, constituiria a família em si. Na sociedade, de acordo com ele, não é diferente. Ela é constituída exatamente com os membros dessa família que possuem pensamentos diferentes, mas que se identificam enquanto sociedade, ou seja, conseguem se organizar para viver em harmonia em uma sociedade.